fundo fica muito a giro. Posso? António Mateus, repórter, jornalista e escritor. Muito obrigada por ter aceito este convite para fazer uma pequena entrevista. António, autor de 7 livros, 2 deles dedicados a Nelson Mandela, personalidade que acompanhou durante 10 anos, enquanto chefe da delegação da agência Lusa para a África do Sul, desde 1990. Eu gostaria de saber um bocadinho sobre esse percurso, até porque foi neste contexto que nós nos conhecemos a primeira vez. E gostaria de lhe perguntar como é que foi viver de perto com Nelson Mandela. Bom, primeiro, obrigado pela gentileza de me convidar. Sim, é verdade, nós conhecemos pouco depois de eu ter publicado o meu primeiro 2 livros de Nelson Mandela. Esse chamava-se Mandela, a Construção de um Homem. O título não podia ter sido melhor escolhido pela editora, que na altura foi a oficina do livro, agora foi absorvida pela Leia. Porquê? Porque Nelson Mandela não foi, como não é nenhum de nós, um produto acabado. Isto é, aquele ser humano de que nos despedimos há uns anos, quando ele morreu, não tinha nada a ver com o ser humano que foi parar à prisão por lutar contra o sistema de segregação racial na África do Sul. Ele usou a clausura, a prisão, para olhar para dentro de si próprio, para entender quais eram as suas próprias imperfeições, que é um exercício que nós raramente fazemos, antes de apontar dedos aos outros. Sem dúvida, é super interessante. Aliás, eu lembro-me que quando eu fui convidada para fazer o busto do Nelson Mandela, foi através de si que tudo aconteceu. Lembra-se como é que foi este percurso de como é que descobriu a Praça Nelson Mandela e o Eiras? Lembra-se dessa... Lembro-me bem. Eu sempre me fascinou aquilo que é diferente de mim. Ao contrário de muitas pessoas, a grande parte das pessoas que nos rodeiam, que procuram pontos sólidos, pontos onde as pessoas se sintam em casa, a mim fascina-me aquilo que é diferente de mim. E depois, quando eu conheci Nelson Mandela, o tal salto, a coisa que eu guardo até hoje, que mais me fascinou nele, foi aquele lado que nós encontramos nas crianças, que é a vertigem de aprender. E cada vez mais na vida me fascinam as pessoas que são humildes em relação ao seu próprio saber, porque percebem que aquilo é um pezinho de bebê no nosso saber da existência. E nós só conseguimos que esse pezinho de bebê cresça se formos curiosos, se estivermos abertos à diferença, se nos acrescentarmos uns com os outros e não vermos a diferença como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade de nós próprios crescermos. Nelson Mandela vivia dessa forma. Eu lembro-me quando ele foi libertado em 1990, em fevereiro de 90, a primeira coisa que nos tocou, nenhum de nós conhecia Nelson Mandela, porque durante 27 anos foi impossível chegar-se a ele. E, portanto, nós nem fisicamente tínhamos ideia de como ele era. E, de repente, quando o conhecemos, vemos um homem sorridente, com uma energia interior absolutamente deslumbrante, porque ele fazia-nos sentir a nós, às pessoas que o rodeávamos, como se cada um de nós fosse um mistério maravilhoso. Que incrível, que privilégio. E isto foi um percurso durante os 10 anos em que eu tive a oportunidade, como a Cló referiu, de o acompanhar diariamente como repórter destacado naquele país. Eu acordava, lembro-me disso como se fosse hoje, acordava todos os dias super feliz, porque eu sabia que durante esse dia, apesar da África do Sul naquela altura estar a ver um período de quase de guerra civil, esteve lá muito próximo, e se não o caiu foi graças a pessoas, principalmente como Nelson Mandela. Ele dava-nos motivos todos os dias de nós próprios sermos
se me permite, crianças perante o mundo, porque sabíamos que íamos aprender uma série de coisas absolutamente fascinantes a todos os níveis, mesmo ao nível das interações humanas, da nossa maneira de nós próprios estarmos na vida. E essa é uma herança que eu hoje em dia tento partilhar com as pessoas através do meu trabalho. A Clô sabe, eu faço um jornalismo completamente diferente daquele que é praticado pelos meus colegas, com todo o respeito. É um caminho que eu escolhi, portanto, a Clô também na sua arte. também. Cada um de nós deve ter uma identidade, nós deixamos uma pegada quando nos despedimos deste mundo, e eu faço questão da minha ir sendo burilada todos os dias de imperfeições, porque eu continuo a vê-las com o microscópio, as minhas imperfeições. Exato. E a tentar ser melhor. Fantástico, é isso que todos nós queremos. Portanto, no fundo, o António é um contador de histórias dolorosas, histórias reais de vida. Como fica a sua essência depois de ver e acompanhar estas histórias verídicas de guerra, muitas vezes? Como é que se sente? Acabou de responder a esta questão de uma outra forma, mas mais profundamente, como é que se sente de ver na primeira pessoa realidades tão complexas? Eu fui... o meu primeiro posto como jornalista no estrangeiro foi em 1986. Eu fui o mais novo de sempre chefe de uma delegação de agências internacionais. Foi uma situação sem precedentes. Assumo com humildade que não tive mérito absolutamente nenhum. Eu conquistei aquele posto porque mais ninguém concorreu. Tem este lado que é justo e é o que é verdade. Na altura, Moçambique, eu era um jovem pós-estagiário. Mas é preciso ter muita coragem para o fazer. Mas repare, nós somos 4 irmãos, 4 rapazes, cada um de nós tão diferente um do outro, quanto somos próximos no coração. 2 de nós éramos e somos pessoas completamente voltadas para o mundo, isto é, eu podia viver em qualquer sítio do mundo feliz. Porque o mundo tornou-se a minha casa. Eu sinto-me feliz em qualquer lado do mundo. E em 86, eu quando fui para Moçambique, fui a única a concorrer. Moçambique era naquela altura um país completamente esvaziado de confortos, não tinha televisão, não tinha rádio. Tinha rádio, não quero ser impreciso, tinha rádio Moçambique, mas era uma rádio ainda muito esvaziada de qualidade sonora, porque era ainda muito, não era só ser analógica. Hoje em dia as pessoas dizem assim, como é que uma televisão, uma rádio pode... Não, mas era muito definhada em termos técnicos. Tinha sido uma rádio enorme e de repente a qualidade de transmissão era muito frágil, os pontos de interesse eram frágeis, o único jornal que havia, que eram notícias, era como em todos os sistemas monopartidários, completamente virados para o partido dominante. E para mim isso era tudo muito estranho, porque eu nunca prestei reverência a ninguém. Mesmo com a minha mãe é socióloga, foi das primeiras sociólogas deste país, ainda está viva, graças a Deus, obrigado Jesus. E a minha mãe sempre educou os 4 filhos a olharem para o mundo de uma forma aberta. Quando cheguei a Moçambique nessa altura, passado meses, eu fui sozinho, como fui sempre. E ir sozinho obriga-nos a nós mergulharmos na cultura onde vamos. Completamente. Não voltamos para casa e temos alguém que nos dá a mão e que falamos. Não, eu jantava sozinho, comia sozinho. Os restaurantes nessa altura estavam quase todos fechados, portanto nem à rua eu podia ir comer. Ia ao mercado, comprava as pouquíssimas coisas que havia e voltava para casa. 1 ou 2 meses depois, não me recordo ao certo, houve um primeiro massacre
que foi o massacre de Omoine, a seguir o massacre de Manjacase, e eu fiz aquilo que aprendi. Eu sou neto e filho de militares, fiz o liceu no colégio militar. Eu estava mentalmente preparado, estamos a falar antes do 25 de Abril. Sim. Quando eu concluísse o liceu, nós tínhamos que ir para a guerra do ultramar, éramos todos obrigados a ir. Portanto, as guerras eram um sítio. Para nós as guerras eram um sítio. E a primeira vez que eu mergulhei numa localidade onde as crianças tinham sido brutalizadas, os adultos, os homens todos mortos, as mulheres violadas e todo o tipo de atrocidades, que não vou aqui sujar a antena com isso. Essa primeira vez perseguiu-me esse pesadelo durante muito tempo. Foi duro, Foi, exato. porque eu ainda não tinha as minhas próprias ferramentas para lidar com esse excesso. E a escrita começou logo nessa altura a ser um veículo de eu falar com o que estava guardado cá dentro. A partir daí eu cobri praticamente todos os conflitos em África, na altura. Mais tarde cobri a Guerra do Golfo, depois a Guerra do Líbano. Até ser pai, eu fui um repórter de guerra, não era sobre guerra, como vemos hoje em dia a maior parte dos jornalistas que ficam a falar debaixo das varandas dos hotéis, dos sítios, e recolhem as informações a partir do que vem no telemóvel. Sim. Mas isso não é jornalismo de guerra, é sobre guerra. É importante, Clô, mas não é aquilo que eu faço. E explico-lhe porque é que faço diferente. Porque eu sei, por via militar, que faz parte das normas militares adulterar as zonas de impacto nos bombardeamentos, nos ataques. Faz parte, todos os lados fazem isso. E para eu saber o que é que aconteceu na realidade, eu tenho que ficar lá em permanência. Ou então tenho que chegar lá antes das forças de segurança dizerem, ok, este lugar já é seguro. Exato, porque exato. eu sei que quando eles dizem isso, já nada é como estava na altura do impacto. Obviamente eu ponho a minha vida conscientemente em sério risco. Imagino que sim. Mas é um risco que eu faço por amor. Cada um de nós sente que tem uma missão na vida, não é? Sim. E muitas vezes as pessoas, eu estou a um ano de me reformar, e as pessoas me perguntam, António, como é que tu já foste 4 vezes para a Ucrânia? São as últimas saídas que eu fiz de jornalismo de guerra. E porque é que queres continuar a voltar para lá? E é verdade, quero continuar a voltar para lá. Porque, paradoxalmente, Clô, nestes sítios eu chamo-lhes sítios de grande intensidade, descobre-se, a par do mal, a par da brutalidade, descobrem-se pessoas absolutamente extraordinárias, mas extraordinárias, como eu não encontro, a sério, como não encontro nas sociedades onde não há guerra declarada. Onde não há guerra declarada, claro. Eu digo não há guerra declarada. Sim. Porque aqui em Portugal, por exemplo, há outro tipo de guerras. Exato. E que nos punem a nós, na nossa humanidade, de formas diferentes, mas também nos minam na nossa luz interior. Para mim, eu acho quase, as pessoas dizem, António, isso é quase obsceno o que estás a dizer. E eu digo, não é obsceno, eu falo verdade. Exato. E eu ando nos mundos para os outros. E sim, e tem essa diferença, analisa de fora e por dentro e de fora, analisa de uma outra forma as vivências e a sociabilização das pessoas. Eu imagino que as pessoas privilegiadas que vivem numa sociedade sem guerra nunca se mostram totalmente, não é? Nunca mostram o seu eu interior, e é nesses ambientes que de facto se encontra a essência humana mais profunda. Imagino que sim, percebo perfeitamente.
escreveu agora um livro que muito me deixou curiosa sobre Angola, que também relata um conflito e uma guerra super, super interessante que a maior parte das pessoas desconhece. Eu gostaria que me falasse um bocadinho sobre o seu livro, sobre o seu novo livro, e do que é que se trata, como é que foi viver aquele período e aquela saída de pessoas tão grande e tão massiva naquela altura, de um local para outro. Queria que me falasse um bocadinho sobre o seu novo livro. Eu já escrevi 2 livros que abordam Angola. Este é o segundo, o primeiro chamava-se Angola, o regresso do fim do mundo. Este chama-se Angola, Vidas Quebradas. E é um livro ao encontro daquilo que estivemos antes a falar, de não estar tanto a apontar dedos aos outros. Há aquela velha máxima, cada vez que eu aponto um dedo ao outro trem, há 3 que apontam para mim. Exato. E das várias maravilhas que eu aprendi com a Nelson Mandela foi olhar para mim, para nós, para as nossas imperfeições, os nossos erros. Este livro de Angola, eu acompanhei o Fazer da Guerra e o Buscar da Paz para Angola de 1985, no terreno, até hoje em dia. A guerra em si, até a morte de Savimbi, já nos anos 2000. Mas muito antes disso acompanhei no terreno a brutalidade daquela guerra. Mais uma vez, não acompanhava a partir de Luanda ou de sítios confortáveis, eu andava mesmo no mato. Eu trabalhava para a agência Lusa nessa altura, permanecia meses de cada vez que íamos, éramos largados e depois acabávamos por sair. Obviamente isso impunha estarmos em muito boa forma física e sabermos andar por onde andávamos. Mas este não é um livro sobre a guerra pós-independência de Angola, sobre a qual se assinala agora 11 de novembro, 50 anos. Sim. Este é um livro que eu propositadamente fiz numa área em que eu não encontro mais nenhum livro publicado, que é desde o 25 de Abril até ao 11 de novembro, que é um período em que a administração ainda era portuguesa. Portanto, a responsabilidade de garantir a segurança, a estabilidade à população civil era portuguesa. Okay. Portanto, todo aquele caos, o colapso da lei da ordem que se assistiu ali, não pode ser imputado aos 3 movimentos a responsabilidade, aos que assinaram o Acordo de Alvor, a FNLA, o MPLA e a UNITA, os 3 movimentos de luta armada. Não lhes pode ser imputada a responsabilidade de não terem garantida segurança. Essa responsabilidade era portuguesa. Pode-se e deve-se quem é que provocou o caos, quem é que estava a provocar o caos. Isso é uma coisa. A outra é porque é que a parte que tinha a responsabilidade de estabilizar esse caos não o fez. Ok. Sim, percebe? Percebo. O livro, eu, apesar de ter andado estas décadas todas a acompanhar no terreno o que aconteceu e a ver o que estava a acontecer, e a falar, eu acompanhei todo o processo de retirada dos cubanos de Angola, de independência da Namíbia, de retirada dos sul-africanos, primeiro de Angola e depois do sudoeste africano, que se tornou a Namíbia. Portanto, conheci centenas dos principais atores envolvidos nisso. E passados estes anos todos, quando a minha editora me convidou para escrever um livro a propósito dos 50 anos, eu disse-lhes, não, eu quero parar, refletir e tentar
partilhar com os angolanos e com os portugueses o que é que eu angariei do que aconteceu ali. Era fazer uma espécie daquilo que Mandela e o Desmond Tutu fizeram na África do Sul com a Comissão da Verdade e Reconciliação. E nós nunca fizemos isso com Angola. E isto eu vi, porque fui a todas as sessões da Comissão da Verdade e Reconciliação. Isto é extremamente importante, porque nós, para nos perdoarmos uns aos outros, temos que, não é apontar os dedos, não é eu apontar um dedo à Clô, é dizer, Clô, desculpe, eu fiz mesmo porcaria, eu acreditei que estava a fazer por bem, eu pensava que a Clô era, vamos imaginar, era uma colonialista, era uma amazona, era contra a independência e fiz-lhe isto e aquilo e aquilo outro. E o que a Comissão da Verdade e Reconciliação, tutelada pelo Desmond Tutu, outro Prémio Nobel da Paz, fazia, era, eles só queriam para que as pessoas não viessem a ser, mais tarde, punidas pela lei, por esse crime, pelo que fizeram, para elas serem amnistiadas, tinham que confessar na íntegra e mostrar arrependimento do que tinham feito. Isto nunca foi feito em relação a Angola. Exato. O que é que eu fiz neste livro, Clô? Eu sabia, confinei no espaço e no tempo entre o 25 de Abril e o 11 de Novembro, e no espaço escolhi, podia ter havido montes de outras abordagens, mas escolhi a mega caravana automóvel que fugiu da então Nova Lisboa, que era uma cidade, a única cidade que nasceu de raiz projetada, arquitetonicamente estruturada desde o zero, e era uma cidade vibrante com universidades, que era aquilo que ia ser a nova Lisboa. Lisboa, exatamente. Era para ser, foi pensada como para vir a ser a capital de Angola. E tinha uma dinâmica, por isso mesmo, completamente diferente do tecido angolano, que era ali convergia a juventude, muitos deles já nascidos em Angola, de todas as raças, e como todos os jovens tinham uma abordagem diferente em relação, eles queriam ficar ali a viver. E ainda mais numa Angola independente, porque como todos os jovens, eles gostam de desenhar o seu próprio caminho, não gostam de seguir o caminho dos pais. Obviamente. E, portanto, quando eles ouviram falar num 25 de Abril, a esmagadora maioria das famílias com que eu falei ficaram até, aí que bom, vamos finalmente fazer uma coisa para o nosso novo país. Então o que é que aconteceu? Porquê é que aquela gente desatou a fugir dali? E essa foi a interrogação que eu fui à procura. Okay. E fiz o caminho ao contrário. O livro começa num colunato, que é o colunato da cela, e é quando a liberdade se tornou libertinagem. Porque isto é muito importante para as sociedades que gostam de pensar e refletir sobre si próprias, porque eu acho que se reconhecem imediatamente. A libertinagem não tem raça, não tem nação, nem tem língua. Acontece em todos os lados onde a ordem colapsa. Exato. Nós vemos isso em todo o lado do mundo, nos Estados Unidos, em França, nas manifestações, parte-se tudo, arrebenta-se com as lojas todas, assaltam-se os supermercados. Isto acontece em todo o lado do mundo, não tem raça mesmo. Não tem raça, nem cultura, nem língua. É muito importante que nós, quando olhemos para as coisas, percebamos, aí somos outra vez todos irmãos. Outra vez. Porque as pessoas tendem a dizer, é porque são negros, é porque são asiáticos, é porque falam inglês, é porque falam chinês. Não é. A libertinagem é o caos da liberdade. E, sem dúvida, e é isso que nos irmana. O que é que aconteceu? E de repente, Angola, houve montes de oportunismo no colapso da ordem. As Forças Armadas Portuguesas deixaram de proteger a população civil, a polícia ficou nas esquadras, os gangues começaram a sair à rua, primeiro as Forças Especiais Portuguesas, os comandos,
reagiram de forma desproporcional porque não estavam numa guerra. As Forças Armadas não podem nem devem ser destacadas para lutar contra bandidos. E depois aquilo entrou em escalada, depois os movimentos que assinaram o Acordo de Alvor, afinal, estavam a armar-se, os três, apesar do MPLA, por exemplo, dizer que só se armou quando a África do Sul invadiu Angola. O livro mostra documentalmente que isso é mentira. São provas. Sim, está documentado com declarações até dos próprios cubanos, que era quem apoiava o MPLA. Portanto, mesmo esta verdade da história, para nós nos perdoarmos e abraçarmos, temos que... Eu quando fiz o livro, disse à minha editora, ainda quando o livro não tinha nome, só tinha o miolo, começámos a falar do nome. O nome é a última coisa que eu escolho para um livro. Tal como a introdução é a última coisa que se escreve para um livro. Exato. Tem que se senti-lo primeiro, não é? Exato, porque a introdução, o livro é um livro que se vai escrevendo também ele próprio. E vai-se descobrindo o próprio livro. Porque para ter ideia, Claude, como é que se construiu este livro? Este livro começou por, depois de eu assentar qual era o conceito do livro, ir para a Hemeroteca Nacional, e estive durante 3 meses, todos os dias, a ler todos os jornais que foram publicados em Portugal, entre o 25 de Abril e o 11 de Novembro, ler a secção que respeitante onde vinha Angola. E todos os artigos sobre Angola eu fotografei-os, imprimi-os e forrei as paredes como estas que estão. Forrei-as com isso. Tem muita investigação, não é? Muita, mesmo muita. Eu além daquilo que eu já sabia por estas décadas de andar no terreno, depois, ao ler aquilo, suscitou-me, lá está, a tal curiosidade de criança, suscitou-me fazer muito mais perguntas. E então recuei aos conhecimentos que eu tinha tido durante a guerra, os conhecimentos que eu tinha de forças especiais sul-africanas, de angolanos, que participaram na guerra, nos vários partidos. E fui-lhes fazendo perguntas e eles foram-me deixando entrar e começaram-me a facultar documentos, muitos deles inéditos, ou guiaram-me até eles, porque eles reconheceram que este livro era muito importante ser escrito, para eles próprios, para quem ama Angola, perceber o que foi a real história do que aconteceu, para se poderem perdoar. E eu acho que este livro, Angola, Vidas Quebradas, é uma espécie de doação humanizante aos irmãos que ainda não se abraçaram ali. Muito interessante. Eu queria lhe fazer uma pergunta um bocadinho difícil e controversa, que é: o que é que acha dos portugueses em Angola neste momento, que estão lá, a comunidade portuguesa? Eu digo, como sabe, eu andei durante 14 anos na África Austral, consecutivos, e percebi, não é só ser redutor, é mesmo errado. Eu sei que isto é uma pergunta legítima, e é uma pergunta que faz sentido, mas a resposta é quase como perguntar como é que são os europeus, porque há de tudo. É como aqui em Portugal, perguntar-lhe como é que são os portugueses. Nós temos desde pessoas que estão presas em Alcoentre porque fizeram as maiores barbaridades na sua existência, até termos pessoas que dedicam a sua vida a fazer arte como a Clô, ou há de tudo. Eu já não vou a Angola há 4 anos e conheço Angola como se fosse quase a minha mão de ponta a ponta. Andei por Angola por todo o lado, todo. Eu consigo visualizar fisicamente como é que é Angola. É um país deslumbrante,
com uma potencialidade para toda a gente ali viver muito bem, materialmente. A pergunta é, porquê é que não vivem? Sim. Passado quase 2 décadas. E eu nunca falo politicamente correto. Exato. É isso que eu espero. Eu nunca falo politicamente correto. Nunca vou dizer, e não tenho medo de dizer, nunca terei. Eu fui expulso de Moçambique em 1990 por me recusar a identificar uma fonte de uma notícia que era verdade, e confesso-lhe que tive medo que me abreviassem a existência nessa altura. E nunca, abreviassem a existência é muito bom. E nunca mais pensei 2 vezes sobre isto. Até por amor aos povos. Eu tenho um carinho desmedido pelo povo angolano, porque fui sempre tratado no interior e dentro do país, longe das elites políticas de todos os lados, fui sempre tratado com um carinho enorme. As pessoas percebiam porque é que eu andava ali. Eles viam ali o António, não viam nem um branco, nem um não sei o quê, não, viam um António. O António, sim. E o que acontece é, eu fiquei chocado quando o presidente angolano veio recentemente a Portugal e disse que nós fizemos mais pelo povo angolano em 50 anos do que os portugueses em 500. E eu... a primeira coisa que me ocorreu foi, mas o presidente João Lourenço agora tem uma empresa de demolições. Porque em 50 anos o que eu assisti, tirando nos últimos anos, na última década e meia, foi os partidos arrebentarem com quem tinha poder para o fazer, arrebentar não é só com as coisas físicas, era com o sonho de paz e de melhor vida do povo angolano. E isso eu acho inconcebível, porque se o colonialismo é inaceitável, ainda mais inaceitável para mim é que movimentos que se intitularam de libertação têm a dupla obrigação de cuidarem do seu povo, de não permitirem que o seu povo continue a sofrer. E ninguém diz isto em lado nenhum. Claro. Não vê isso nos média, muito menos vê na nossa classe política. A nossa classe política quase sempre envergonha-me, porque lida com Angola de calças em baixo. E os angolanos só respeitam quem se dá ao respeito. Olha, por exemplo, aquilo que as pessoas dizem muitas vezes, António, tu és completamente maluco de falar assim sobre Angola. E eu não sou maluco. Eu conheço e gosto dos angolanos. E gosto dos angolanos que me vêm a dizer e me dizem-me na cara, vais descer as escadas mais depressa da próxima vez. Mas eu sei, eu lido com isso. Eu quando ando nas guerras não estou à espera daquilo ser um colchão confortável. Claro. Mas se os jornalistas têm que ser coerentes com aquilo de que falam. E têm que estar sempre no fio da navalha, não é? Têm assim. Que especialmente viver de acordo com os valores que pregam. Isso é uma coisa que infelizmente, como é que a gente diz, por exemplo, assistimos nos média, nas televisões, jornalistas a dizerem fulano é contra a inclusão social, é isto, é aquilo, não sei o quê, mas o jornalista que faz aquilo, quando está a falar com essa pessoa, ela aceita que aquela pessoa pense daquela maneira, ou já lhe colou um rótulo a dizer que ela é um monstro. A pessoa tem direito, as pessoas têm mesmo esse direito, Clô. Hoje em dia não se ouve dizer isto, demoniza-se isso. As pessoas têm o direito de querer viver de acordo com a sua própria cultura. Isso não é errado. Eu, quando vou à África do Sul e vou à Zululândia, eu quero chegar à Zululândia e que as pessoas ali ainda vivam com os preceitos dos Zulus. Senão eu não me meto de avião de Lisboa até Joanesburgo e depois 6 horas de carro até Durban, não é?
Exato. As culturas não têm que ser um batido globalizado, todo junto, diferenciado. Não tem. Isso é uma visão que, paradoxalmente, eu que tenho tanta curiosidade por outras culturas, considero um erro. Eu acho que há uma nova forma de ditadura de pensamento. As pessoas que pensam que elas são donas do pensamento correto. É muito comum, sem dúvida. E isso cria guetos. Aqui neste edifício onde nós estamos, eu maravilhei-me mal entrei aqui, porque cada um dos vossos ateliês tem a sua identidade própria. Completamente. Dentro de cada um dos vossos ateliês há um mundo deslumbrante, mas cada um é uma entidade própria. E não veio o vizinho do ateliê do lado dizer, não, a Chloe, isto não pode ser a preto e branco, tem que ser as cores do arco-íris, porque isso é que é inclusivo. Não, eu acho errado, Chloe. O Mandela, não foi isso que eu herdei do Mandela. Eu herdei do Mandela o respeito por quem pensa diferente de mim. Exato. Olha, eu ficava aqui mais 4 horas a falar consigo, mas queria-lhe fazer uma última pergunta sobre personalidades que tenha vivido, que tenha sentido que eram muito especiais ou muito carismáticas, sem ser, claro, o Nelson Mandela, que se lembre que possam ter mudado a sua vida. Personalidades políticas ou militares, alguém que o fascine especialmente, para além do Mandela. Eu fascino muito pessoas íntegras. Sim. E pessoas despojadas de si próprio. Eu, nesta fase da minha vida, tenho um fascínio especial por um português, que é o Ramalhianes, o general Ramalhianes, porque pelo amor que ele tem ao meu país. Curiosamente, eu que viajei tanto pelo mundo e continuo a viajar, se calhar por isso. Gosto. Eu, quando ouço o hino nacional, eu arrepio-me. Sem dúvida. Os meus 2 filhos biológicos, porque tenho 2 enteados também, os meus 2 filhos biológicos, quando tocam o hino nacional, eles põem-se em pé e fazem assim, agarram o coração. Eu acho que nós temos de ter valores que nos dão verticalidade à existência, que nos dão respeito. Se me permite abordar esta coisa de Nelson Mandela, que é o tempo desta entrevista. É a primeira vez que entrevistei o Nelson Mandela, era tão tonto quanto um jovem pode ser. Exato. E cheguei ao pé dele e eu não sabia bem o que é que havia de dizer e disse-lhe Madiba, que é como nós lhe chamamos, é a primeira vez que eu vou entrevistar um chefe de Estado ou uma pessoa, ele ainda não é chefe de Estado, desculpa, uma figura com o seu calibre. Isto aconteceu em 90, portanto, eu já não me lembro exatamente das palavras. E ela estava a horas, porque normalmente nós esperamos horas. E ele perguntou-me qual é a coisa mais importante que o António tem na vida. E eu não tinha namorada, não tinha mulher, não tinha nada, e disse, a minha mãe. E ele disse-me, está lá perto, mas não exatamente. O tempo, é o tempo a coisa mais importante. Porque ele disse, é desde que a nossa mãe nos dá a luz até que a vida se fina, essa é a coisa mais preciosa. E se alguém deita o seu tempo de vida fora, nunca o respeite, porque essa pessoa deitou a maior joia da sua vida para o lixo. E o António vem aqui ter comigo, dar-me o seu tempo, e eu só tenho que estar a horas. E eu pensei assim, como é que este homem me está a comparar? Eu que não sou nada, sou uma nulidade, sou um pozinho, ele que é um ser humano extraordinário e que toda a gente adoraria estar aqui a falar, como é que ele me eleva assim, quase ao nível dele? E isto era o que o Mandela fazia. Ramalhianes, no seu último terço de vida, tem-nos estado a guiar
para a dignidade na nossa forma de estar no mundo. Não nos apropriarmos do Estado. O Estado é aquela entidade em que nós caminhamos e nós estamos a perder esse respeito por essa dignidade, e a dignidade é recíproca. Deixa-me só acabar numa que é a coisa mais linda. Na Mandela perguntou-nos uma vez, nos nossos países, qual era o valor maior de todos nas nossas constituições. Sim. E nós todos, quando dizia nós, é porque às sextas-feiras tínhamos briefings off the record com ele. Off the record quer dizer sem ser gravados ou poder ser usados, em que ele nos fazia mais perguntas do que nós a ele. E nós todos, os americanos, franceses, onde lá estávamos, os jornalistas, os chefes de delegações que estávamos lá acreditados, todos dissemos a vida. Não havia nenhum país que não fosse a vida. E ele ouviu-nos a todos, depois com um sorriso no fim, a dignidade. E nós ficámos assim, a dignidade dele. Vocês dizem isso porque são brancos, porque eu nunca me reconheceram a minha dignidade. E eu não quero estar vivo sem dignidade. A dignidade para mim é mais importante do que a vida. E a dignidade é recíproca. Se eu permitir que alguém subtraia a dignidade da Chloe, estou a tornar-me conivente da subtração da sua dignidade. E isto é o que nos irmana, seres humanos, é a dignidade. Se eu preservar a dignidade da Chloe, eu guardo a minha. E a Chloe guarda a minha. Incrível. Bem, é espetacular. O que eu aprendi hoje. António, muito obrigada pelas suas palavras sábias e pelas um bocadinho da sua história de vida. Muito obrigada, não tenho palavras. Acho que foi a entrevista mais emocionante que eu tive até agora. Obrigada. Meu prazer. É gira essa parte da dignidade, não é? Ai, espetacular. Que há um conceito africano que é mesmo isso. Nós somos humanos uns através dos outros. Não é? É tão verdade isso. Sem dúvida. Olha, eu estou mesmo encantada com... Foi espetacular. Gostei muito. Foi incrível, incrível.